Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Há mais de 10 anos, a ONG Vagalume incentiva jovens a ler. Rodas de histórias e livros artesanais são alguns dos instrumentos propostos para a população de mais de 20 municípios brasileiros. Está aqui no estúdio Daniela Weyer. Ela é gestora de projetos da ONG Vagalume. Olá, Daniela, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marília. Daniela, como é o trabalho da ONG? A gente promove o incentivo à leitura em 23 municípios, que ficam em 9 estados da região da Amazônia Legal. A Amazônia ocupa 60% do território nacional e a gente está espalhado lá por 23 municípios no interior da Amazônia. A gente implanta bibliotecas e promove o incentivo à leitura. E o outro programa é a rede, que promove o intercâmbio cultural dessas crianças da Amazônia, que frequentam as bibliotecas, com crianças aqui de São Paulo. Quantas bibliotecas vocês já implantaram, Daniela? Nesses 10 anos, a gente já implantou 164 bibliotecas que estão em funcionamento ainda hoje. E como esse intercâmbio das crianças da Amazônia com as crianças do Sudeste? Esse intercâmbio é muito legal, porque a gente coloca em contato crianças que vivem em realidades muito diferentes, tanto da periferia da cidade, como de bairros nobres de São Paulo, em contato com as crianças da região rural da Amazônia. E aí elas discutem sobre a sua cultura e o meio ambiente. Então são crianças de 10 a 13 anos que fazem discussões muito maduras sobre a questão do meio ambiente no Brasil hoje, conhecendo suas identidades, fortalecendo suas identidades, conhecendo mais sobre a sua própria cultura e sobre a diversidade cultural brasileira, sempre com o tema do meio ambiente como pano de fundo. Daniela, vocês têm parcerias que ajudam na gestão da ONG? Sim, a gente vive de parcerias, né? Nosso grande capital são esses voluntários, né? Quase 200 voluntários na Amazônia que atuam diretamente com a gente. E em cada biblioteca, mais uma outra série de voluntários. E a gente tem patrocínios de empresas aqui em São Paulo. Tem uma empresa que é mantenedora da Vagalume, que é o Grupo Guascor. Temos patrocínio via Lei Rouanet do Magazine Luiza e outros doadores também. Daniela, nós fomos às ruas e nós temos muitas perguntas da população para você. Vamos ouvir a primeira delas. Como é que a gente pode incentivar as pessoas a lerem mais, né? Então, a Vagalume trabalha com um conceito muito simples, que é a mediação de leitura. A gente forma as pessoas nessas comunidades rurais, professores, voluntários, lideranças, donas de casa, jovens, nessa metodologia que a gente fala que é tão simples quanto o soro caseiro, que é você ler para uma criança, ler para uma outra pessoa de forma prazerosa, sempre disponível e sem cobranças, é a leitura pelo prazer. Sobre isso mesmo, a próxima pergunta é da Tânia. Como que a gente pode ajudar as crianças a ter o hábito da leitura? De ler o livro, mostrando as imagens para a criança, mostrando o texto, deixar a criança escolher o livro sempre que possível, né? E mesmo que às vezes a criança queira ler até um livro de adulto, um livro grosso, que pode parecer desinteressante, ela ter essa liberdade, né, de escolher o que ela vai ler é super importante. E a leitura por prazer, sem tomar lição no final, sem entender ou não o moral da história, é ler como você escuta a música, como a criança brinca, né? Vamos ouvir agora a Vera. Se os pais não leem, como é que eles vão incentivar os seus filhos a poder ler? Nas pesquisas a gente percebe que a influência dos pais na leitura das crianças é fundamental. Então, se os pais têm livros em casa, se eles têm o hábito de ler, isso faz diferença na vida de uma criança. Se os pais não têm o hábito, mas têm o interesse de despertar o hábito na criança, pode começar presenteando com livros, levando numa biblioteca, levando a criança a participar de atividades culturais, sempre apresentando, né, essa possibilidade para a criança, é bastante importante. Vamos ouvir a próxima pergunta. O que o governo federal tem feito para incentivar a leitura nas escolas? É o Programa Nacional Biblioteca na Escola, o PNBE, que distribui acervos de literatura de excelente qualidade atualmente para todas as escolas do país. Mas ainda falta um passo além, que é o que a Vagalume acredita, que é ter pessoas formadas e habilitadas para fazer essa ponte entre o livro e a criança.
Então, faltam mediadores de leitura. A gente acredita que o ideal seria ter um mediador de leitura em cada família, um em cada escola, que são as pessoas que promovem o contato com a leitura. Tem o Plano Nacional do Livro e da Leitura, que está estimulando a criação de bibliotecas, renovação de acervos, formação de agentes de leitura, que está começando a ter uma força esse ano. A Vera tem mais uma pergunta para a Daniela. As bibliotecas não deveriam expandir mais, ter mais e mais locais para poder ajudar, incentivar as crianças, os adultos a ler? Essa semana eu estive na Biblioteca de São Paulo e meu sonho é que eu tivesse uma Biblioteca de São Paulo em cada bairro da cidade, em cada cidade desse país. Que é uma biblioteca muito bacana, aberta à comunidade, com livros super atuais, com espaços confortáveis. A biblioteca é o centro de referência da leitura e ela tem que estar acessível, então é fundamental que elas estejam vivas e abertas à comunidade, ela tem toda a razão. Daniela, segundo pesquisas, 75% da população brasileira não frequentam bibliotecas. Como você vê isso? A biblioteca precisa ir até a comunidade. Então, a biblioteca também depende das pessoas, dos formadores, mediadores que estão lá para oferecer o seu acervo à comunidade. Muitas pessoas nem sabem que existe uma biblioteca perto da casa delas. Então, é a formação desse grupo de pessoas que faz essa mediação, faz a ponte da literatura, dos livros com as pessoas, é o fundamental. Então, falta essa ligação. Vamos ouvir mais uma pergunta. A gente cria o hábito da leitura. O hábito da leitura a gente pode incentivar, mas cada um é que acaba desenvolvendo o seu próprio ritmo, né? Então a gente sempre fala que é importante apresentar o livro, apresentar a diversidade da literatura, que cada um vai percorrer o seu caminho. Em qualquer idade pode-se criar o hábito. Em qualquer idade, você se interessa pela leitura a partir do momento que aquilo faz sentido para você. Então, por isso é importante, quando a gente trabalha com a mediação, com uma biblioteca, de oferecer um acervo variado, porque aí você pode ter chance de pegar um assunto que interessa uma pessoa, um assunto que interessa a outra, e a partir daí buscar o fio do novelo. Daniela, a comunidade da Amazônia, eles não tinham o hábito da leitura. Como foi esse trabalho feito pela ONG de vocês? É incrível a emoção das pessoas, das crianças, quando vem aquele acervo que a gente leva super bonito, super divertido e de qualidade, né? E as pessoas de fato gostam e frequentam a biblioteca. Então, essa coisa de que brasileiro não gosta de ler, a gente não concorda, porque quando as pessoas têm acesso a materiais de qualidade, a biblioteca funciona. Como as pessoas tratam os livros, Daniela? O livro é para ser usado, não pode ser aquele material que fica lá na estante, intocável, não. A gente chega numa comunidade, põe um tapete no chão, espalha os livros e as crianças avançam neles. Então, que eles sejam lidos, que eles sejam utilizados, que a gente possa mandar sempre mais. A próxima pergunta é do Caio. Que vantagem que tem quem lê mais? A partir do momento que a gente tem liberdade de escolha e de conhecimento, a gente pode se colocar no mundo de uma forma melhor, né? Saber melhor lutar pelos seus direitos, cumprir os deveres de cidadão. Então, é um caminho que não tem volta, só aumenta o conhecimento, né? Daniela, a Tânia tem mais uma pergunta para você. Ler os jornais todos os dias já ajuda? Ler o jornal ajuda você a dominar o código, né? A dominar a leitura como ferramenta. Agora a gente recomenda a leitura de literatura, que é uma coisa completamente diferente. Ler histórias amplia o nosso imaginário, faz a gente, aquele velho bordão de viajar sem sair do lugar, é isso mesmo, a gente abre a cabeça e entra em contato com histórias que podem mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser. Vamos ver mais uma pergunta das ruas. Para nós adolescentes fica mais difícil a leitura de livros escolares, porque usa uma linguagem mais difícil para a gente entender. Eu queria saber se tem uma técnica para a gente ler eles mais fácil, de uma forma mais fácil para a gente ler. Uma forma mais fácil é só lendo mais, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai dominando e ficando à vontade com aquela atividade da leitura. Ela tem razão porque o livro da escola não foi ela que escolheu, foi a escola. Então é natural que ela goste de ler mais outras coisas. Mas tudo bem, é o caminho dela. Cada um segue desde que
ela tenha também a oportunidade de conhecer outras coisas. Daniela, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Bom, visitem, quem está em São Paulo, visitem a Biblioteca de São Paulo, que é incrível. E quem não está, acesse o site da Vagalume, vagalume.org.br e conheça mais o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua participação, Daniela. Eu que agradeço. No Bom para Todos de hoje, estamos conhecendo como criar o hábito de leitura. Voltamos já!